Olá! No vídeo de hoje do Point da Ciência vamos introduzir o tema da termologia, conceitos como temperatura e calor e suas relações entre escalas. Então, vamos nessa! A percepção de quente e frio existe desde que o homem apareceu na superfície da Terra. Ao mesmo tempo em que experimentava estas sensações, o homem procurava uma explicação para elas. No século VI a.C., por exemplo, os filósofos da Jônia acreditavam que o calor e o frio eram causas da evolução do universo. A termologia é um ramo da física que estuda os fenômenos térmicos como calor, temperatura, dilatação, energia térmica, estudo térmico dos gases e outras. A superfície da Terra tem uma temperatura média de 15 graus Celsius, ideal para a vida. Essa temperatura é garantida pelo efeito estufa. A camada de ar que envolve o planeta funciona como um cobertor que abafa e impede que parte da energia recebida do Sol por irradiação seja refletida de volta para o espaço. Localmente, a temperatura pode estar acima ou abaixo disso. Em desertos, como o Saara, as temperaturas durante o dia podem superar os 50 graus Celsius. E em regiões polares, como Ayamaku, na Rússia, pode atingir menos 70 graus. E isso vai depender da forma como a energia solar interage com as condições físicas da região, como altitude, umidade e ventos. Temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas de um corpo. Quanto mais intenso for o movimento das moléculas, maior será a temperatura do corpo e vice-versa. A temperatura é medida por termômetros, sempre de maneira indireta, ou seja, todo termômetro tem seu princípio de funcionamento baseado na variação de algumas grandezas físicas, que podemos associar à temperatura do objeto em questão. Elas são chamadas de grandezas termométricas. O termômetro mais utilizado é o de mercúrio. Quando colocamos o instrumento em contato com um objeto mais quente, o objeto transfere energia térmica ao termômetro. Logo, a coluna de mercúrio se expande e sobe. Existem diversas escalas termométricas, ou seja, utilizadas para medir a temperatura de um corpo. As mais conhecidas são as escalas Celsius, a de Fahrenheit e a Kelvin. Elas também são chamadas de escalas absolutas. As escalas de Celsius e Fahrenheit são criadas com base em dois pontos fixos, ou seja, sistemas cujas temperaturas são conhecidas e bem definidas. Normalmente, os pontos fixos são o ponto de fusão e o de ebulição da água. Cada escala termométrica utiliza um valor específico para representar os mesmos pontos fixos. A temperatura de um corpo pode ser expressa por diferentes valores quando é medida em diferentes escalas. Por exemplo, um bloco de gelo que se encosta a uma temperatura de 0 graus na escala Celsius também está a 32 graus na escala Fahrenheit e a 273 kelvins na escala Kelvin. Analogicamente, um corpo qualquer que apresenta uma temperatura de, por exemplo, 212 Fahrenheit apresenta uma temperatura de 100 graus Celsius ou 373 kelvins. Todas as escalas mantêm uma relação matemática entre suas medidas, que é expressa nessa fórmula. Tc sobre 5 é igual a Tf menos 32 sobre 9, que é igual a Tx menos 273 sobre 5. Agora vamos lembrar o que essas letras significam. Tc é a temperatura de um dado corpo, medida na escala Celsius. Tf é a mesma temperatura do corpo, agora medida na escala Fahrenheit. E Tx, que representa a mesma temperatura, porém medida na escala Kelvin. Sempre que dois corpos de temperaturas distintas são colocados em contato, ocorre espontaneamente uma transferência entre corpos mais quentes para os corpos mais frios.
Essa energia térmica transferida entre corpos que apresentam temperaturas iniciais distintas é o que se chama na física de calor. Essa transferência de calor se dá até que ambos os corpos apresentem a mesma temperatura final, ou seja, o mesmo grau de agitação de suas moléculas. Isso acontece quando os corpos atingem o equilíbrio térmico. Bom, e essa foi mais uma videoaula do Point da Ciência. Muito obrigado e até a próxima!